A questão 2 da lista de exercício consiste em um circuito paralelo e o enunciado pede para que nós calculemos as correntes em cada ramo ou em cada resistor desse circuito e também a corrente total. Então, no circuito paralelo, a gente sabe que os resistores eles estão entre a mesma diferença de potencial. Então, olha, se a gente colocar aqui uma referência de potencial elétrico, né, o nosso terra, vou colocar melhor aqui, a gente sabe que essa referência aqui é de 0 volts. Se a gente tem uma fonte que provoca uma elevação de potencial elétrico em relação ao terra no circuito, a gente sabe que esse ponto no positivo da fonte tem um potencial absoluto de 82 volts. Então, se nós medirmos a diferença entre esse ponto, se a gente pega o voltímetro e mede, põe uma ponta de prova aqui, a positiva, e a negativa aqui, a gente vai medir essa diferença de potencial, que é esse dado, que já é dado, né? Um dado da fonte. Então, observem que os resistores, os 3 resistores, eles estão conectados entre a mesma diferença de potencial. Olha, esse ponto, eletricamente falando, a gente pode colocar aqui o ponto A, ele é o mesmo ponto de potencial, não tem queda de tensão daqui para cá, porque esse fio, ele é ideal, é um condutor ideal. Teoricamente, ele não tem queda de tensão daqui, nesse caminho, né, entre esse nó e esse nó. Esse nó, na verdade, ele é o mesmo, eletricamente falando, esse ponto tem o mesmo potencial que esse. E aí, a mesma coisa para cá, para esse nó, e aqui também. Então, todos esses pontos, eles têm potencial de 82 volts. E da mesma forma aqui no terra, olha, o terra, ele está conectado a esses 3 pontinhos através de somente fios, né? Fios condutores ideais. Então, a gente sabe que esse ponto aqui também é 0 volts, esse aqui também, e esse aqui também. Então, observem que todos os resistores, a diferença de potencial medida entre eles é a mesma, que é o meu 82 volts. Então, aqui é a tensão da fonte que aparece, a gente pode colocar assim, né? V1, 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 tá aparecendo entre os terminais dos resistores. Então, cada resistor está submetido a essa diferença de potencial. Então, para achar a corrente, a gente vai aplicar a lei de Ohm também. Então, vou colocar aqui que a lei de Ohm é V igual a R vezes I. Para o resistor R1, a gente vai ter VR1, R1 vezes V1. Então, lembrando que a tensão é a mesma para os 3 resistores. Então, eu vou isolar aqui, desculpa, aqui é I1. Então, eu vou isolar a corrente na expressão. Então, eu vou ter I1, VR1 sobre R1. E aqui a gente já tem os valores, 82 sobre 44K. Aí, uma observação é sobre essa notação da resistência. A resistência ela foi dada em quilo-ohms. Então, vou colocar aqui melhor. Esse é um K. O K vai representar quilo. Então, K substitui a potência de 10, que é 10 a 3. Então, isso aqui significa quilo. Então, K ohms significa 10 a 3 vezes ohm. Tudo bem? Então, aqui, como a gente sempre entra na expressão da lei de Ohm com o valor em ohms, a gente tem que fazer a seguinte coisa. 82 sobre 44 vezes 10 a 3. Eu não posso simplesmente colocar 44 aqui. Eu tenho que colocar o valor em ohms. E aí a gente faz o cálculo normalmente. Aqui a gente pode fazer a seguinte coisa, a gente pode lembrar que a gente pode escrever essa expressão dessa forma. 1 sobre 44 vezes 1 sobre 10 a 3. E aí a gente divide faz essa fração
e essa aqui. Esse valor vai dar 1,86 e 1 sobre 10 a 3, a gente sabe que é somente inverter aqui a minha potência de 10, que ela vira 10 a menos 3. Então, aqui já sai a corrente em termos de 10 a menos 3, já aparece o fator 10 a menos 3. Então, eu já posso escrever que essa corrente é 1,86 miliampere. E aí, eu vou fazer o mesmo procedimento para as outras duas correntes, I2 e I3. Então, eu resolvi a lei de Ohm para os outros dois resistores. Lembrando que a gente tem a mesma tensão, V1 aparecendo nos três, e somente dividimos pela resistência. Aqui, uma diferença é na notação da resistência. A gente tem 2K4 e 2K8 ohms. O que significa isso? Significa 2,4K ohms, que é o que eu coloquei aqui. 2,4K ohms é 2,4 vezes 10 a 3, ou 2.400 ohms, ok? Mesma coisa aqui para o 2K8, é 2,8K, que é 2,8 vezes 10 a 3 2,8 vezes 10 a 3 ohms. E aí a gente faz o mesmo procedimento e encontramos as três correntes. Para achar a corrente total, a gente sempre vai utilizar a regra que a gente chama de lei de Kirchhoff das correntes. O que a lei de Kirchhoff das correntes diz? Se a gente considerar esse nó o mesmo nó, que é o nó A, esse ponto de potencial, a gente poderia desenhá-lo assim, olha, para ficar mais claro. A corrente que entra nesse nó é a corrente I total. Então, ele vem lá da fonte e entra nesse nó, nesse sentido. E aí, desse nó, a gente tem três derivações. Uma que vai para o resistor 1, a outra para o resistor 2. E esse trecho aqui, em termos de potencial, ele não conta, tá? Não tem resistência. E aqui também não. Então, a gente tem três derivações. Então, é como se a gente tivesse aqui, olha, R1, R2 e R3. Por que a gente não desenha assim o circuito, mas desenha daquela outra forma, como vocês já conhecem do diagrama esquemático? Porque ficaria muito difícil de visualizar um circuito com linhas diagonais. Então, por isso que a gente usa esses pequenos trechos de condutores, mesmo se a gente estiver falando do mesmo nó de potencial. É para que eles fiquem, para que o circuito ele fique todo na horizontal ou com linhas, né, horizontais e verticais somente. Fica um desenho mais limpo que um desenho todo na diagonal. Mas aqui a gente teria, às vezes é mais fácil de enxergar, a divisão da corrente. Ela vem aqui da fonte, né? Ela tá vindo lá do positivo da fonte. E aqui nesse ponto A ela se divide entre o I1, o I2 e o I3. Então, o que essa lei de Kirchhoff das correntes fala? Ela fala que a corrente que entra em um nó, que no caso aqui é o I total, vou apagar isso aqui só para ficar mais limpo. Essa lei, ela diz que a corrente que entra no nó, que no caso aqui é o I total, é sempre igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó. Então, as correntes que saem, olha, observe a direção da seta, é o I1, então eu vou somar o I1 com o I2 com o I3. Então, a corrente que entra tem que ser igual à soma das correntes que saem, né? Ou as correntes que entram tem que ser igual sempre à soma das correntes que saem. E aí, a gente consegue calcular a corrente total simplesmente somando essas três correntes. Então, se a gente fizer esse cálculo, isso aqui tá tudo em miliampere, tá? Eu não coloquei aqui, mas todas as correntes eu já vou somar em miliampere, então o resultado já sai em miliampere. Então, a gente vai ter uma corrente total de 65,3 miliampere nesse circuito paralelo.